Olá, eu sou o professor Senjique, o seu professor de processo penal. Grite, geme, suspire que eu te escuto. O que temos para hoje, professor Senjique? Hoje nós vamos com um tema muito gostoso, muito lindo, muito maravilhoso. Quem? Simulando! Exatamente. No Simulando a gente vai trazer algumas súmulas, claro, súmulas de interesse de processo penal, súmulas de interesse de penal. Para quê? Para facilitar a sua vida. Lembre-se sempre que a prova, quando cobra ali noções de direito processual penal, ou então noções de direito penal, ou então direito processual penal ou penal, poderá sim cobrar aí o posicionamento de nossa jurisprudência. Isso aí está consolidado, está ali sedimentado nas súmulas. Então bora começar a ver cada uma delas devagarzinho, com muito devagar, com muito cuidado, sim, e trazendo tudo que está por detrás do nosso conhecimento. A primeira súmula que virá é esta aqui, súmula 714 do STF. Mais uma vez, súmula 714 do STF. E ela trata de quê? Ela trata da ação penal em quais crimes? Em crimes específicos. Crimes contra a honra. Sim, quais são esses crimes contra a honra? Vamos lá. Nós temos calúnia. Quem mais que nós temos? Difamação. E por fim, ali no Código Penal, basicão, nós vamos ter o quê? Injúria. Exatamente. Diz o Código Penal, lá no artigo 145, que esses crimes todos, eles são persecutíveis, perseguíveis, através de quê? Ação penal privada, ou seja, aqui não interessa o Ministério Público, não, o titular da ação aqui será quem? O titular do direito de ação será o ofendido, a vítima, o querelante, no caso, que dará origem ao processo através da queixa-crime, que a gente vai chamar só de queixa, tá bom? Então deixe o crime de lado, vamos lá e vamos para a frente. Essa daqui é a regra, essa daqui é a ordem geral das coisas. Acontece que, sim, o STF ele foi questionado. E em qual situação? No caso de crimes contra a honra. E vamos lá, vamos colocar em outra cor aqui, ó. Crimes contra a honra. Mas não é de qualquer pessoa. Não. É de servidor público. Servidor público no exercício das funções. No exercício público, ou seja, no exercício de suas funções públicas. De funções públicas. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer o seguinte, imagine só comigo que nós tenhamos aqui alguém que ofenda um funcionário público durante o exercício de suas funções. Veja, aqui está o ofensor brabão, o cara está com raiva, xingando o funcionário público. O que ele faz para o funcionário público? O funcionário público está somente exercendo as suas funções e ele está babão, ele puxa ali a sua mão muito forte e vira e faz assim, ó, tome, funcionário público, eu não vou usar máscara para entrar nessa sua repartição. Não. E daí que o funcionário público está aqui, ele escuta isso e fica desesperado. Veja a cara dele de desesperado. Ele não acredita no que ele está ouvindo. Ele até tampa suas orelhas para não ouvir, mas não consegue. E seguem as agressões. Veja a cara dele de não, por favor, não continue. Eu sou apenas um servidor do público. Está aqui ele segurando as suas orelhas para não ouvir as agressões. Pare com isso, fortão, crossfiteiro, anabolizado. Não continue com as suas agressões, por favor. Veja o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos sim o funcionário público sendo ofendido nessa ponta. Agora, veja o que está acontecendo. As agressões que estão partindo desse grandão aí, ó, elas atingem quem? A honra, verdade, da administração pública. Afinal de contas, esse cara que está aqui fazendo as vezes de Estado não está aqui porque quer? Não. Esse cara que está aqui representando a administração pública. Mas vai além. Além de atingir a administração pública, essa agressão também atinge o quê? As agressões atingem a honra do cidadão. Da pessoa, vamos escrever assim, ó, da pessoa que faz aqui às vezes de administração pública. O que você precisa entender é, de forma bem simples, o servidor público também é gente, exatamente. Então quando você ofende a honra do servidor público, você ofende a honra da gente, a pessoa que está ali, você também está ofendendo a honra da administração pública. Quando você
você ofende a administração pública na figura de um servidor, você também está ofendendo a honra da pessoa, ou seja, da gente que está por trás disso. E daí é essa pergunta que você deve fazer. Ora, muito simples. Quando você atinge a honra de uma pessoa, vou colocar aqui em verde. O que nós temos? Nós vamos seguir a regra do artigo 145 do CP, que diz assim: neste caso, a ação penal será o quê? Privada, a regrinha que está lá em cima, tá ok? Então aqui nós precisaremos de quem? Nós precisaremos do servidor público, que vai atuar como uma pessoa, como um cidadão comum, que vai chegar lá e vai requerer a instauração do inquérito policial. Sem esse requerimento não tem instauração do inquérito policial, e que vai provocar o Estado juiz a exercer a jurisdição através da queixa. Neste caso, então, nós temos o quê? Ação penal privada. Vai originar-se como? Através da queixa, como a gente acabou de ver lá em cima. Porém, a gente não pode esquecer, não, vamos falar bonito. Nós não podemos olvidar. Não o quê? A gente não pode esquecer de que essa agressão aqui não foi contra uma pessoa, contra uma gente. Foi contra o quê? Foi contra um agente público, foi contra um servidor. E que a honra da administração pública acabou sendo lesada de forma indireta ou até mesmo direta. Nessa situação, então, surge aqui o quê? Surge aqui o interesse da administração pública em ver perseguido esse fato criminoso. Sim! Aí, o nosso STF chega pra gente e fala: olha só, nesse caso nós teremos ação penal pública, o que? Condicionada à representação do servidor público. Sim, ou seja, se nós não tivermos essa representação, que é a manifestação inequívoca de que o servidor quer ver esse fato criminoso sendo perseguido, não haverá inquérito policial, não haverá auto de prisão em flagrante, tampouco haverá ação penal no futuro. De qualquer forma, essa ação penal pública não começa por queixa. Não, a gente vai ter a representação, a participação, sim, do nosso funcionário público, do servidor público, mas a ação vai começar por denúncia do MP. Percebeu? O que você precisa compreender é, quando alguém chega aqui e ofende um servidor público, não está só ofendendo a honra da pessoa que está atuando publicamente. Não! Ele ofende duas honras. Ofenderá a honra da pessoa e também ofenderá a honra da própria administração. Sabendo disso, o que o STF disse? O STF na súmula 714, súmula 714, chegou e disse assim para a gente, em azul, porque é importante: é concorrente a legitimidade de quem? Do ofendido, mediante queixa, ação penal privada. E do Ministério Público, do MP, ação penal pública, condicionada à representação. Então podemos colocar aqui, condicionada à representação do ofendido. Para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Então veja, no final das contas, essa mesma agressão aqui, do nosso crossfiteiro, Brabão, que está ofendendo o nosso servidor público, pode ser perseguida através de dois tipos de ação penal diferente. Poderá ser uma ação penal pública, condicionada à representação, ou poderá ser o que? Uma ação penal privada. Vamos desenhar isso para ficar bem facinho agora, para você entender na questão. No final das contas, essa agressão que está aqui, proferida pelo nosso crossfiteiro brabo contra o servidor público, poderá ser uma calúnia, uma difamação, uma injúria, e vai ferir esses dois bens jurídicos aqui, tanto a honra da administração pública quanto a honra da pessoa, do servidor que está fazendo as vezes de administração pública. Por isso, nós teremos a possibilidade de dois tipos de ação penal diferente: ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. A pergunta que eu te faço é, cabe a quem escolher? E cabe a quem escolher? Ao próprio servidor público. Sabe por quê? Indiretamente cabe a ele. Por quê? Porque vai caber a ele ou apresentar uma queixa, então ele terá escolhido pela ação penal privada, ou apresentar uma representação. Caso em que ele estará escolhendo pela ação penal pública condicionada à representação. Com detalhe, quando ele escolhe a representação, ele entrega o caso para quem? Para
para o Ministério Público. E daí que ele sai da jogada, a não ser como um assistente de acusação, tá bem? Então veja, é do próprio servidor público a possibilidade de escolha. Agora nós chegamos a uma situação interessante. O STF diz que, olha aí, cabe mesmo ao ofendido, cabe mesmo ao servidor público jogar a titularidade para o Ministério Público ou pegar essa titularidade para si, no caso de ação penal privada. E daí que o nosso STF diz que isso aí é um caso de legitimidade concorrente. Professor, repita, legitimidade concorrente. Ou seja, pode ser que o Ministério Público persiga o fato criminoso numa ação penal pública ou que o nosso servidor persiga o fato criminoso numa ação penal privada. E aí, eu sei que você que já estudou, eu sei que você que está com o pezinho mais na frente, tá pensando assim, mas é concorrente mesmo? Será que é concorrente mesmo? Ou será que o nosso STF lá atrás errou? Sim. Vem comigo. Olha só o que aconteceu. De fato, aconteceu isso aqui. O mesmo fato, ele vai ser perseguível por uma ação penal pública condicionada à representação. Fechou. Isso você já sabe. Mas também poderá ser perseguível através de quem? Ação penal privada. A quem cabe escolher? Ao ofendido, ao servidor público. A questão toda é a seguinte, ó. No caso de ação penal pública condicionada à representação, a legitimidade é do Ministério Público. No caso de uma ação penal privada, a legitimidade é de quem? Do querelante, ou seja, do próprio servidor. A questão é, essas duas vias aqui, da ação penal pública condicionada à representação e da ação penal privada, elas coexistem, ou seja, o fato criminoso é perseguível por um e pela outra via, ou por uma via ou pela outra via. É essa a questão. Aê, professor, não entendi. Vou te explicar. Imagine só que esse cara aqui, ó, ele chegou e representou. Esse cara foi ofendido e ele representa. A partir do momento que ele representa, ele passa a legitimidade da persecução penal para o Ministério Público. E no caso real, sabe o que aconteceu? O Ministério Público chegou e arquivou o inquérito policial. Por quê? Porque ele entendeu que não havia crime. Pô! Arquivou. Não tem crime aqui, deixa pra trás. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se o Ministério Público arquivou essa persecução penal, arquivou o inquérito, opa, peraí, o nosso servidor poderá, depois desse caso de arquivamento, apresentar a sua queixa e tocar a ação penal privada no futuro? É essa a pergunta. Ou seja, é ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada? Ou é ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada? Porque se for e, as duas vias podem existir. E aí, a legitimação será coexistente. Claro que aqui a gente vai ter de prestar atenção no princípio do ne bis in idem e também na questão de litispendência. Mas veja, se for e, os dois legitimados, seja o Ministério Público, seja o querelante, vão poder agir um independentemente do outro, mas sim com cuidado com o ne bis in idem e com a litispendência. Agora, se for ou, olha o que vai acontecer. Se for ou, quando alguém escolhe, quem escolhe é o ofendido, aí é quem a gente tem uma conjunção alternativa. Se for ou, quando o querelante escolhe aqui a ação penal privada, a via de cima estará extinta, não poderá ser usada a ação penal pública condicionada à representação. Da mesma forma acontecerá aqui, ó, se o querelante escolher a via de cima, ele representar, significa que ele terá desistido da ação penal privada, que não poderá acontecer. Isso aqui chegou lá no STF, então, o STF, analisando um caso em que o servidor representou, passando a legitimidade para quem? Para o Ministério Público. O Ministério Público arquivou. Aí o nosso servidor chegou e falou assim: tá bom, dane-se, agora eu vou fazer o uso da ação penal privada. Pode isso, STF? E o STF chegou e disse: não pode. Opa, se não pode, nós estamos usando uma conjunção que alternativa, é um ou. E o que o STF disse? Quando o servidor
servidor público ele optou pela representação, pela legitimidade do Ministério Público, significa que ele desistiu, ele renunciou à ação penal privada. Ou seja, não há, na verdade, uma legitimação concorrente. Não, não, não. Tecnicamente, a legitimação é alternativa. Opa, voltamos aqui. Ou você escolhe representar, e aí você vai dar a legitimidade para o Ministério Público, e aí estará extinta a via da ação privada, ou você escolhe a ação penal privada e estará extinta a via do Ministério Público. A escolha de uma alternativa exclui a outra, viu? É fácil, é só isso mesmo. Mas, professor Sendic, como é que eu faço na prova? Ora, na prova você vai ser muito esperto, muito safo. Se a sua prova for objetiva, você lerá assim, ó. Esquece essa parte de alternativa. Opa! Então, o que você vai lembrar? Somente da letra da súmula 714. É concorrente a legitimidade do ofendido e do Ministério Público. E a escolha é do ofendido. Porém, se você estiver numa prova um pouquinho mais salgada, um pouquinho mais temperadinha, um pouquinho mais aprofundada, numa fase dissertativa, numa fase escrita, o que você tem de lembrar? É concorrente, de acordo com a súmula 714, porém, tecnicamente, diz a melhor doutrina que o caso seria de legitimidade alternativa. Por favor, tudo dependerá da sua maturidade. Você tem de ter maturidade para fazer prova. Lembre-se sempre, ame a prova, não seduza a prova. A prova está ali para ser seduzida. O examinador está ali para se apaixonar por você. Se ele está fazendo uma questão objetiva, reta, ele quer uma resposta objetiva, reta. Não fique ali, ó, na balada querendo criar coragem para chegar na moça ou no moço. Não! Seja objetivo, seja reto, vá direto. Toma ali uma cerveja, sei lá, uma dose de gin tônica, de whisky, fica corajudo e vai, porque se você demorar demais, você perdeu a oportunidade. Agora, se a prova, ela quer ser seduzida mais com jeitinho, mais assim, mais seduzente, ela quer ser seduzida, mas com um pouquinho mais de inteligência. Se ela quer ser seduzida, mas ela tá fazendo ali um cozinho doce, aí não, aí você tem que chegar com mais inteligência, com mais o quê? Com mais argumentos e falar, eu sei o que você quer, eu estou preparado para você, eu estou pronta para você. É exatamente, seduza a banca, ame a banca. E lembre-se, para você fazer isso, você tem de ter cacife, tem de ter conhecimento. Viu? Direito é fácil, direito é teta. Beijo pra ti!